Olá, meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com você, aonde quer que você se encontre. Olha, outra vez juntos aqui no nosso canal, essa comunidade abençoada e abençoadora, irmãos, amigos apaixonados pela palavra de Deus, pelo ensino, pela escola bíblica dominical, e é muito maravilhoso a gente poder viver esses momentos de aprendizado, crescimento na fé e oportunidade de reunir conhecimento para abençoar a vida de outras pessoas. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço a todos os irmãos que nos acompanham de todo o Brasil. Olha aqui, nós temos aqui alguns irmãos, olha, irmã Rosa Maria Fernandes, de Manaus, no Amazonas. Eliane Alves, da Igreja da Torre, também de Manaus, aonde nasceu ali a Rede Boas Novas, né? Andréia Fernandes, também de Manaus. Olha, muitos irmãos de Manaus. Zilvan Dantas, São José dos Campos, São Paulo, lá onde está o nosso grande pastor, né? André Câmara. Lenice de Manaus também. Raimunda Cruz, também de Manaus. Ana Lúcia Paraense, de Belém do Pará. Miguel Tadeu, também da cidade de Manaus. Pastor Júnior, de Belém do Pará. Maria das Dores, de Salvador, na Bahia. E tantos outros. No final do vídeo, quando você terminar aí de assistir, você coloca aí o seu nome e de que cidade, igreja você está acompanhando, para que também nós possamos te mandar aí um abraço fraternal. Vamos à nossa grande lição de hoje, de número 10, que está baseada em João capítulo 13. Lição que realmente vai nos acrescentar muita coisa. João 13, né? Os objetivos da lição são esses aqui, ó. Aprender a amar, inclusive os que podem nos causar algum mal, desenvolver um amor perseverante e descobrir o significado profundo de amar como Jesus amou. Olha, essa questão de amar como Jesus amou é um ponto de grande relevância na exposição da lição desse próximo domingo. Para começar a aula, aqui a orientação é que você relate alguns serviços prestados ao próximo que trouxe satisfação por ver alguém beneficiado por ter sido ajudado. E você pode perguntar para a sua classe se algum dos seus alunos já praticou, contar uma experiência, um testemunho de um ato, e ele viu alguém precisando de algum tipo de ajuda e ele ou ela foram lá e ajudaram, e a satisfação de ter praticado esse ato por ter visto alguém feliz em receber uma ajuda, um socorro e um amparo. Essa é uma dinâmica interessante para começar a aula. E depois dizer que nosso serviço deve beneficiar os que nos amam e também aqueles que não têm nenhum apreço por nós. Você deve refletir isso com seus alunos. Incentivar aqueles que já fizeram e outros que ainda não fizeram, que venham a fazer ações que abençoem a vida das pessoas, com esse chamamento aqui, né, de que o nosso amor, o nosso ato de caridade, de humanidade, de fraternidade, não deve ter apenas como endereço aquelas pessoas que nos aplaudem, que gostam da gente, que nutrem por nós algum tipo de sentimento de apreço, de carinho,
pessoas do nosso círculo de amizade, essas pessoas também devem ser objetos do nosso amor, dos nossos atos fraternos, mas não apenas eles. Para demonstrar que nós temos realmente o amor de Deus, nós temos que estender esse amor, esses atos, em direção de pessoas que talvez não sintam nenhum apreço por nós. Todos nós temos pessoas que gostam de nós e pessoas que não nos admitem, não gostam muito da gente. Todos nós temos um grupo, né? Quantas pessoas não gostam de você? Se você acha que você é uma pessoa maravilhosa, achada maravilhosa por todo mundo, em todo lugar, isso é uma ilusão. Não está no mundo da realidade. Jesus foi o que foi, fez o que fez, ensinou o que ensinou, disse o que disse, realizou o que realizou, e teve alguém que achou que ele tinha demônios. Comigo e com você não vai ser diferente, mas isso não deve ser freio ao nosso amor fraternal. Essa é a reflexão de início de aula aí. O texto áureo está em João 13:34, olha só. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o texto áureo, e o significado desse novo mandamento vai ser exposto aqui, lá no final da lição, seguindo aqui a ordem de exposição. A verdade prática diz assim: o verdadeiro amor se transforma em serviço e humildade. Ao contrário, não é amor. Olha aqui, irmãos, a partir de agora, Jesus não se dirige mais ao povo, às multidões, ao mundo como um todo, mas apenas aos seus discípulos. Estou lendo a introdução. João 13:17 é a mensagem de despedida de Jesus para os seus discípulos amados, culminando com sua oração intercessora por eles e por nós. Hoje estudaremos João 13, que nos ensina a humildade de Jesus, levando os pés dos discípulos, incluindo Judas e Pedro, que são duas figuras que aparecem nessa lição aqui, nos trazendo ensinamentos profundos. Vamos seguir a ordem. Tópico de número 1. Amor a toda prova. Tá? Amor a toda prova. E esse amor a toda prova aqui vem dividido aqui em 3 itens. O primeiro item, sua hora havia chegado. Né? Sua hora havia chegado. Aqui, o nosso comentarista, ele diz que Jesus cumpriu cabalmente a agenda traçada pelo Pai. Essa questão de a hora chegou ou a hora não chegou é uma expressão fartamente utilizada na trajetória de Jesus, tá certo? Tudo na vida de Jesus foi cumprido no tempo determinado. Ele sabia quem era, sabia qual era a sua missão, o seu propósito, e também tinha conhecimento da forma e do tempo como isso tudo ocorreria. Então ele tinha uma agenda estabelecida pelo Pai, e essa agenda foi plenamente cumprida por Jesus na forma e no tempo certo. É isso que está sendo colocado aqui. E o comentarista, ele traz aqui, olha, Jesus disse à sua mãe em Caná: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. E assim por diante, não é? Tendo terminado os seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsemane, Jesus disse: Pai, é chegada a hora.
glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Ou seja, Jesus, ele cumpriu a sua missão e em vários momentos ele disse palavras, praticou atos, entrou em debates com os líderes religiosos de Israel e outras pessoas, e em determinados momentos ele viveu ameaça de morte, de prisão, mas tudo isso aconteceu dentro do tempo da agenda divina, né? Isso é uma grande lição para nós, tá certo? É uma grande lição para nós. Agora, o item 2 diz assim, olha, Jesus sabia que seria traído. Jesus sabia que seria traído. Por que ele sabia? Porque ele era Deus e ele era o Messias, cumprindo uma missão estabelecida pelo Pai. Então ele sabia plenamente tudo o que ia acontecer na sua trajetória terrena. Olha, Judas é mencionado 8 vezes no Evangelho de João. É uma figura que ganhou destaque. Lamentavelmente, por um lado assim negativo, mas ele ficou aí famoso, né? Jesus nunca se enganou com Judas. Judas cedeu à tentação de Satanás para trair Jesus. Então a onisciência divina, o pré-conhecimento divino, que é um atributo da divindade, que estava presente em Jesus, porque ele era plenamente homem e plenamente Deus. Esse atributo da presciência, da onisciência, entendeu? Ele permitia que Jesus tivesse um conhecimento pleno de tudo. Do ontem, do agora e do amanhã, que são palavras que nem existem no dicionário da onisciência divina. Esse tempo que nós aqui falamos, ele é importante para nós. Para a divindade não existe porque ele é superior a isso tudo, né? Mas Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E ele sabia da presença de Judas, né? Nunca se enganou com ele. Jesus sabia que era ele que seria o traidor, nem por isso Jesus deixou de tratá-lo bem. Todos os dias, qual é a lição aqui? Todos os dias nós somos tentados a trair Jesus. O ato de Judas ser o traidor foi o fato dele ter dado lugar à tentação de Satanás, não é? Ele conviveu com Jesus em pé de igualdade com os demais discípulos. Ele viveu todos os momentos de exposição, de aprendizado, de discipulado dentro do colégio apostólico. Ele não tinha nenhuma desvantagem, ele vivia no ciclo de onde emanava todo o conhecimento, toda a fé e todas as palavras de transformação espiritual que Jesus proferia, em pé de igualdade com os demais. Mas Judas, ele cedeu à tentação e ele se tornou o traidor de Jesus. Isso acontece conosco todos os dias. Isso é uma aplicação que você pode fazer à sua classe. Todos nós somos tentados todos os dias a trair Jesus, abandonar a fé, negar a fé diante das pressões do mundo que está descostas para Deus, não é? Um mundo que jaz no maligno, que tem alergia a tudo que é do mundo espiritual, da palavra, do evangelho de Jesus. Esse mundo nos pressiona e todos os dias nós somos desafiados a manter a nossa fé em Jesus. Em terceiro lugar, Jesus sabia da confiança do Pai. No meio da angústia, Jesus tinha pleno conhecimento de tudo, não é?
Ele sabia do tentador, ele sabia do traidor, mas ele também sabia quem ele era. Ele sabia do seu propósito, qual era a sua missão aqui. E o comentarista enumera aqui, olha, Jesus sabia quem era, quem ele era. Ele sabia que ele era Deus, ele sabia que ele era o Verbo divino encarnado, ele sabia que ele era o Filho nascido de Maria para cumprir uma missão de redenção e a cruz numa morte substituta e nos trazer de volta a comunhão com Deus através da redenção, o preço pago pela culpa dos nossos pecados. Ele tinha consciência plena do que ele era, de onde tinha vindo, sua origem. No princípio era o Verbo. Ele sabia de onde tinha vindo. O que faria aqui? Sua missão, já dita, sua morte vicária no Calvário. E para onde retornaria? Ele tinha plena consciência que após cumprir todo o seu propósito messiânico e salvador entre os homens, ele retornaria à casa do Pai. Tudo isso estava nitidamente claro no coração e na alma de Jesus de Nazaré. Qual é a aplicação que pode ser feita para nós aqui? A mesma, não é? Nós, enquanto discípulos de Jesus, temos que ter essa consciência. No meio da nossa angústia, não é? Na angústia de Jesus, no momento de sofrimento, dor, ele tinha todas essas convicções aqui. Com um cristão, discípulo de Jesus, não é diferente. No meio das nossas angústias, das nossas provações, nos momentos amargos que a vida nos oferece, nós temos todas essas convicções que Jesus tinha. Quais são elas? Nossa origem, de onde nós viemos. Nós não aparecemos aqui. Não somos resultado de uma explosão cósmica. Nós não somos fruto do acaso, não. Nós temos uma origem. Nós somos colocados aqui pelo grande arquiteto do universo. De onde viemos? Quem somos? Somos filhos de Deus. Somos comprados pelo sangue de Jesus. De onde viemos? Deus nos colocou aqui. O que estamos fazendo aqui? Nossa missão, qual é? Aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos. Peregrinos na terra. E temos a missão aqui. Qual é a nossa missão? Viver o Evangelho e falar do Evangelho para o mundo que não conhece a Deus. E para onde retornaremos? Jesus tinha convicção para onde retornaria. Nós também temos consciência de que um dia a nossa missão ela vai chegar ao fim aqui. E nós vamos partir, de alguma forma, adentrar nas mansões celestiais. Se não for a morte física que nos proporcionará esse momento, o tocar da trombeta e, consequentemente, o arrebatamento da igreja será o instrumento que Deus vai usar para nos tirar daqui, desta terra, desta dimensão humana, terrena e corruptível, para nos fazer adentrar no nosso verdadeiro lar, voltar para o nosso verdadeiro lar e viver a vida eterna em toda a sua plenitude. Que maravilha! Faça essa aplicação com a sua classe que vai enriquecer a vida de seus alunos. Vamos para o segundo tópico. Lava os pés dos discípulos, Jesus nos informa duas atitudes, João nos informa duas atitudes de Jesus, ambas sublimes e gloriosas. Número 1, o item 1, amor perseverante. Olha o que diz o texto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus e que estavam no mundo, ou seja, os seus discípulos, amou-os até
o fim. Olha, irmão, essa questão aqui do amor perseverante é interessante. Aqui tem uma grande lição. Amor permanente. Jesus amou o grupo que escolheu até o fim. Preste bem atenção nessa expressão. Amou até o fim. Ele escolheu esses 12 homens e sabia que eles eram homens, portanto, falíveis, fracos, pecadores e que poderiam fracassar. Tudo isso Jesus sabia a respeito da estrutura daqueles a quem ele escolheu para segui-lo como seus discípulos. E a esses que eram possuidores de todas essas características aqui, Jesus amou até o fim. Jesus sabia que o grupo dos 12, de alguma forma, o abandonaria. Olha isso aqui. Ele sabia que esse grupo, formado por esses 12 homens, de alguma forma, o abandonaria. A maneira de executar esse abandono talvez fosse diferente, de um para outro, mas todos, de alguma forma, o abandonariam. Nós temos essa ideia, né, de quem foi o discípulo que negou Jesus? A gente diz logo quem? Pedro. Ele falava muito, né? E quem fala muito se destaca e é logo taxado, né? Primeiro vacilo que dá, alguém, olha, lembra logo, não era você que falava isso, assim, entendeu? Então batiza logo a pessoa com aquela imagem. Foi isso que aconteceu com Pedro. Falava muito, disse que não ia trair, se considerou até melhor do que os demais, dizendo, olha, esses aqui vão te trair, mas eu não. Isso é muito perigoso na vida de um crente, de um cristão. Querer se sobressair como alguém melhor, superior, diferenciado, iluminado, querubim de 7 asas. Isso é perigoso por quê? Porque a nossa natureza humana é frágil e a qualquer momento a gente pode ter um fracasso pequeno, médio ou grande, né, que vai nos fazer destacado, mais em virtude do que nós falávamos, do que em virtude do erro que nós praticamos. Pedro foi assim, né? Então a gente logo, Pedro foi o traidor, né? Mas na verdade todos eles traíram, todos, sem exceção. Judas, né? Na verdade negaram, todos negaram como Pedro negou. Judas traiu, né? Na verdade todos traíram, de alguma forma, né? Os outros, no mínimo, fugiram. Essa fuga é uma espécie de traição e de negação. Então, todo o colégio, todo o grupo dos 12, de alguma forma, fracassou diante do sofrimento e da perseguição que Jesus começou a viver. Então, irmãos amados, você que é um expositor da palavra, isso você tem que deixar bem claro para a sua classe, para a igreja a qual você estará ministrando. Agora, qual é a grande lição aqui e qual é a grande aplicação? Isso aqui que é importante. Eu considero esse ponto aqui o ponto culminante dessa lição. Todos são importantes, mas esse aqui ele se reverte de uma importância fenomenal pelo motivo da aplicação que a gente vai fazer agora. Olha só, todos nós decepcionamos a Deus todos os dias de alguma forma. Igualmente aos 12, que cada um à sua forma negou, traiu e abandonou Jesus, hoje todos nós cristãos
não importa o nosso cargo, o nosso nível de conhecimento bíblico teológico, nossa espiritualidade, o nosso tempo de fé, tempo de igreja, que tipo de missão a gente desenvolve, que tipo de ministério a gente pratica no reino de Deus. Isso tudo é importante, mas isso não é, entendeu? Não impede que nós, aqui e ali, de uma forma ou de outra, venhamos a nos portar de maneira que não agrada muito a Deus. Não era o que Deus esperava de nós, ou não era aquilo que Deus esperava que nós fizéssemos, que nós praticássemos, que nós disséssemos, e por aí vai. Então todos nós decepcionamos a Deus todos os dias de alguma forma. Nenhum cristão está fora dessa realidade. Nenhum. Absolutamente nenhum. Todos nós nos enquadramos aqui. Agora, qual é a nossa vantagem? Ou qual é a nossa sorte? É que Jesus não trabalha com a teologia do descarte. Eu sempre falo sobre isso. Jesus não trabalha com a teologia do descarte, né? Por quê? Porque devemos amar até o fim. Jesus amou até o fim. O fato de amar até o fim é uma homologação a essa ideia de que ele não trabalha com a teologia do descarte. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Pedro, né? O que é a teologia do descarte, irmão? É você descartar uma pessoa no primeiro ato grave, no primeiro pecado, erro que ela praticou em relação a você, né? Quando alguém nos trai, quando alguém nos engana, quando alguém pratica algum ato que nos atinge, né? Qual é a tendência da nossa natureza humana? Eliminar aquela pessoa. Eliminar aqui, não estou dizendo matar, mas alguns até fazem isso. Mas eliminar no sentido de tirá-la do nosso círculo de amizade, de relações, de interação e por aí vai. Por quê? Porque é doloroso uma pessoa que você ajudou muito, cooperou, e você notar que ela te traiu. Faltou lealdade da parte dela com você, certo? Então a gente tem essa tendência. Isso que é a teologia do descarte. Jesus não pratica, nunca praticou, não pratica atos dessa natureza. O exemplo maior é Pedro. Pedro, ele negou 3 vezes, falou que não ia negar, mas negou. Mas quando Jesus encontra com ele, já depois da ressurreição, lá na beira da praia, na Galileia, né? Eles estão lá no meio do mar, pescando, e Jesus aparece, após a ressurreição, aparece na praia. E ele grita, perguntando se eles tinham alguma coisa para comer, algum peixe. Eles dizem que não tinham pego ainda nada, né? Igualmente a primeira pesca, essa é a segunda. Você está entendendo? E aí Jesus fala, olha, joga a rede à direita do barco, como ele tinha feito na primeira vez. E essa declaração denuncia para os discípulos que Jesus é quem estava ali na beira da praia. Aí eles puxam as redes, vem muito peixe, eles se aproximam e é ali que acontece, na beira da praia, diante de uma churrasqueira ali, né? Assando peixe, pão. É diante desse quadro que Jesus tem um diálogo, um dos diálogos mais impactantes e profundos do Evangelho que aconteceu entre ele e a figura deste homem aqui, Pedro, que o negou 3 vezes. Ele olha para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz sim. Ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele diz sim. Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele fica meio desconcertado, diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu conheces todas as coisas. Esse diálogo, lido na nossa Bíblia, ele é maravilhoso, mas ele oculta alguma coisa aí, a nossa compreensão não é perfeita, olhando as palavras
em língua portuguesa. Quando você analisa esse texto bíblico, mas lá no grego, no original, você percebe que ali tem algo mais abrangente, mais profundo. Em que sentido? No sentido de que quando Jesus pergunta a primeira vez a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele usa o verbo agapau, do amar, ágape, entendeu? Agapam-me, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Pedro responde, na sua resposta, ele diz, sim, eu te amo, mas ele não utiliza o verbo que Jesus usou na pergunta, ele utiliza o phileo. Mestre, filocê, ou seja, eu te amo, eu tenho amizade, uma admiração. Isso acontece na segunda vez, a mesma coisa. Quando Jesus pergunta a terceira vez a Pedro se ele o amava, ele diz assim, Pedro, tu me amas? Mas ele troca. Ele usa na sua pergunta o verbo que Pedro usou na sua resposta. Ou seja, filho. Filas-me, Pedro, você me tem uma amizade por mim, uma consideração. E ele diz, mestre, filocê, eu tenho uma admiração. Eu não posso mais te dizer que eu te amo com amor sacrificial depois de tudo que aconteceu. Ele reconhece. Mas Jesus olha para Pedro e diz o quê? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus disse a Pedro, apesar do teu erro, do teu fracasso, de tudo que você fez, de tudo que você disse, de tudo que você não deveria ter feito e fez, eu continuo investindo em você. Eu continuo acreditando em você. Irmão, isso é maravilhoso. Aplique isso na sua classe. Jesus não trabalha com a teologia do descarte. Ele amou até o fim. Não foi um ato de fragilidade praticado por Pedro, aqui no caso, e pelos demais também, que Jesus mudou, que Jesus desistiu deles, porque ele via um Pedro fracassado, ele via um Pedro com instabilidade, ele via um Pedro meio assim emotivo, mas não muito bem entendedor daquilo que deveria ser. Mas ali ele via um Pedro também que representava um potencial. Ele sabia, na sua onisciência, que chegaria o dia de Pentecoste, que esse Pedro, que agora estava diante dele, cabisbaixo, chorando e lamentando o fracasso vivido, ele sabia que esse mesmo Pedro se levantaria diante de 3.000 pessoas ou de uma multidão e pregaria a palavra, e quase 3.000 pessoas viriam a Cristo por seu intermédio. É isso que Jesus pensa de mim, é isso que Jesus pensa de você. Todos nós, todos os dias, praticamos alguma coisa que não agrada a Deus, mas mesmo assim, Ele não desiste de nós. Ele vive em nós, e Ele aposta em nós, e Ele continua acreditando. É por isso que Ele amou os seus discípulos até o fim. Esse é o sentido, irmão, dessa expressão. E só para complementar, Eclesiastes 7:8 diz assim, o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Não desista de alguém ou de alguma coisa pelo primeiro ato desagradável que os seus olhos contemplam. Não faça isso. Persista. O fim das coisas é sempre melhor do que o começo delas. Continue. Ame até o fim. Vá em frente. A grande colheita vai chegar. E os que desistiram não vão ter o privilégio de colher os frutos. Deus abençoe. Grande lição. Vamos em frente, porque estamos viajando no Evangelho de João, no comentário de Hernandes Lopes, o Evangelho do Filho de Deus. Que maravilha! Segundo item, lavou os pés dos discípulos. Aqui há duas lições. O episódio, Aqui, ó. Vou ler o texto para você.
lavou os pés dos discípulos. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Esse ato de Jesus lavar o pé dos discípulos, todos nós conhecemos. Leia o texto, leia o comentário da lição e daqui a gente faz o seguinte resumo. Olha, o nosso comentarista, ele diz assim, olha, existem duas lições importantes para ser aprendida aqui nesse ato de Jesus em lavar os pés dos seus discípulos. Primeira lição, a majestade de Jesus não o levou à alta exaltação. Quem era que estava ali com a mão na água e com a toalha para enxugar, lavar e enxugar os pés? Quem era? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Filho do Deus vivo, como disse Pedro, em um momento de sanidade e revelação, como Jesus falou. Filho de Deus, está entendendo? Então a majestade de Jesus não o levou à alta exaltação. Não é porque eu sou isso, sou aquilo, que eu não posso fazer isso ou aquilo. Não é? Jesus provou a nossa posição, o nosso conhecimento, o nosso cargo na igreja, a nossa posição na sociedade, nada disso deve servir de instrumento para a gente se autopromover, autoexaltação, nos considerarmos acima de tudo e de todos, um querubim de 7 asas diferenciado. Não, Jesus era tudo que você pode imaginar em termos de poder, glória e majestade, mas ele desceu à condição humana e assumiu a forma de servo e provou lavando os pés dos seus discípulos. A segunda lição, a sua humildade não procede de sua pobreza, mas de sua riqueza. Jesus era um rei servo. Olha que coisa interessante. A humildade de Jesus não decorria da sua pobreza, mas da sua riqueza. Até porque a gente pensa que uma pessoa, só porque ela é pobre, ela é humilde. Olha, pobreza e humildade não são sinônimos. A gente pode até aplicar como sinônimo. Em algum momento isso tem algum sentido. Olha, a pessoa é uma pessoa humilde. A gente quer dizer o quê? Porque ela mora numa casa de madeira, né? Ainda não tem um banheiro luxuoso. A gente é uma pessoa humilde, mas humildade nesse sentido. Mas humildade não é sinônimo sempre de pobreza, entendeu? Ou pobreza não é sinônimo de humildade. Pode haver alguém que é pobre financeiramente falando, socialmente falando, uma pessoa pobre, não tem praticamente nada, mas pisa no calo dela para você ver. Ela dá um salto de 3 metros, aponta na sua cara, te ameaça e diz que não tem papa na língua. Isso é muito comum por aí. Então, pobreza não quer dizer imediatamente ato de humildade. Entendeu? E riqueza também não quer dizer que toda pessoa que é rica é soberba. É preciso a gente fazer essa diferença. Todos os extremos devem ser evitados. Tem pessoas que são ricas e são soberbas, arrogantes, se acham deuses. Mas tem pessoas que são ricas, extremamente ricas, milionárias, e são pessoas dóceis, pessoas humildes, pessoas profundamente humanas. Elas não deixam que a sua riqueza interfira no seu caráter, na sua forma de lidar com o seu semelhante. E como já disse, existem pessoas que estão na extrema pobreza, mas são arrogantes. Então é preciso fazer essa diferença. Agora, a humildade de Jesus, ela partiu da sua riqueza. Ele deu o maior exemplo para nós. Ele sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Senhor de tudo, ele sendo tudo o que ele era, ele não deixou que isso impedisse de praticar atos
de solidariedade, de empatia, de humildade, de fraternidade, de amor em toda expressão da palavra. Então, essa é a aplicação do item de número 2. O item 3, Pedro e Judas. Aqui, novamente, as figuras de Pedro e Judas, elas retornam, né? Elas retornam para a lição, mas para serem vistas de uma outra perspectiva aqui. Olha, dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Não é? Me trairá. Então aqui nós temos a figura de Pedro e a figura de Judas. O ato praticado pelos dois, nós já sabemos. Quais foram? Judas traiu. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aproveitou a oportunidade para lucrar. E Pedro negou. Olha, eu não conheço esse homem. Quando ele se viu pressionado, viu a sua vida em jogo, a sua integridade física, ele podia ser preso para ser torturado ali, ele preferiu o caminho mais cômodo, ele negou para se ver livre de um sofrimento decorrente de uma sustentação de fé. Então, 2 fracassos. Qual é a grande diferença aqui entre o ato de Pedro de ter negado e o ato de Judas de ter traído? Qual é a diferença em termos de pecado, de falha, negação e traição? Qual é a diferença? Nenhuma. Ambos os atos são gravíssimos e não devem fazer parte da vida de um cristão, de um filho de Deus, não é? Mas qual é a diferença dos dois? Por que Pedro subsistiu e Judas sucumbiu? Se ambos pecaram na mesma proporção e mereciam o mesmo fim, vamos dizer assim. O salário do pecado é a morte. Por que Pedro subsiste e Judas sucumbiu? Por quê? A diferença está aqui, olha, no arrependimento. Porque Pedro errou, pecou, fracassou, negou, sim, mas ele se arrependeu. Ele retornou, ele admitiu, ele confessou e ele recebeu perdão. Judas, ao contrário, não. Ele pecou, ele traiu, ele fez tudo o que fez e ele não se arrependeu. Ele sentiu um negócio chamado remorso. Isso é muito importante quando você estuda a questão do arrependimento. Que o arrependimento não é temática aqui, mas eu vou fazer essa citação porque é importante. O arrependimento, ele é parte integrante da soteriologia, a doutrina da salvação. Você não pode pensar em salvação, você não pode pensar... A doutrina da salvação, ela é um leque, não é? Que comporta redenção, substituição, adoção, entendeu? Propiciação, expiação, novo nascimento, fé salvadora e por aí vai. É um leque de doutrinas. E entre essas doutrinas está a doutrina do arrependimento, que é um ato ligado à questão da salvação. Quando é que você arrepende do pecado? Quando o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você ouve a pregação da palavra e você é impactado e o Espírito Santo nos convence do pecado, e aí, uma vez convencido do pecado, nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa, nós confessamos os nossos pecados e depois abandonamos e retornamos para Deus. Esse é o processo do arrependimento. Judas não passou por esse processo. Pedro se submeteu a esse processo. Judas, ele sentiu remorso, tanto que ele sentiu tanto remorso que ele foi lá e se suicidou. Suicídio não é ato de uma pessoa que arrependeu.
Tirar a própria vida não é um ato de alguém que arrependeu. Em forma de linha direta, não é. Até porque o suicídio ele deve ser visto, estudado sob outros aspectos também. Eu estou falando aqui do caso de Judas. Ficou remorso, sentiu remorso, né? Aquele remorso, aquele sentimento melancólico na alma por aquilo que ele tinha praticado. Então ele vai lá e pratica o suicídio. Judas não se arrependeu. Remorso, tristeza de remorso não é arrependimento. Arrependimento não é quando a gente chora, não é quando a gente sente dor apenas. Arrependimento é quando a gente muda. É uma mudança de trajetória. No grego, metanoia é a palavra. Mudança de direção. Giro de 90 graus. Tá para cá, vai para lá. É esse o sentido do arrependimento. Ok? Maravilhosa essa aplicação. O terceiro tópico da lição, e último, vamos para o final, o novo mandamento. Lembra que eu falei para você do textual? Agora que ele vai ser explanado aqui. O novo mandamento. Jesus comunica a mais dolorosa notícia, ele partirá e eles não poderão acompanhá-lo. Em seguida, Jesus dá-lhes um novo mandamento. Tá? E que novo mandamento é esse, gente? Olha só. Número 1, tema-chave de Jesus, o amor. O amor, ele é um tema-chave de Jesus. Segundo aqui a lição, esse termo amor aparece 12 vezes no Evangelho de João, do versículo 1 ao 12. Aparece 12 vezes a expressão amor. E do capítulo 13 ao 21, ao final do Evangelho, o apóstolo João usa 44 vezes o termo. Então a palavra amor, ela tem um significado muito grande aqui nesse texto. Por quê? Porque ele vai nortear todas as ações de Jesus nos últimos momentos que ele vai ter aqui com seus discípulos. Olha só, Jesus diz que vai partir. Então aqui os discípulos, quando Jesus diz que chegou a hora de partir, os discípulos interpretam esse partir como uma contradição de alguém que deveria amá-los até o fim. Jesus amou até o fim, ele provou isso de várias formas. Mas o partir aqui não era uma declaração de que ele iria abandonar, mas era simplesmente o cumprimento de um ciclo da agenda divina para Jesus. Ele era o Verbo encarnado que veio aqui, cumpriu uma missão e depois retornaria ao Pai. Quando você lê a oração sacerdotal em João 17, você percebe isso. O seu anseio, falando da obra com seus discípulos, mas o seu anseio de voltar a ter aquela glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Então Jesus vai retornar, mas não é um abandono, ele vai continuar com seus discípulos. Aí vem o item 2, o novo mandamento. Amar ao próximo não era um mandamento novo, era uma prescrição da lei. E aqui, irmão, vai o resumo aqui de aplicação aqui, entendeu? Olha, Jesus, porque você tem que entender o seguinte, a grande pergunta, você pode ser questionado, mas senão você mesmo pode colocar a questão em debate. O amor, amar ao próximo, amar o irmão, era um mandamento novo trazido por Jesus? Não. A resposta é não. Porque quando você vai olhar a lei, você percebe que ele está lá. Tanto que quando Jesus conversou com aquele moço rico, que perguntou o que ele faria para herdar a vida eterna, o que Jesus fala para ele? O que a lei diz? Ele falou, não, a lei diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá na lei. E estava mesmo. Então, como é que um mandamento que já estava na lei, desde Moisés, pode ser chamado de um mandamento novo? Essa é a questão aqui. Entendeu? Por que é um mandamento novo? Você vai entender agora por que é um mandamento novo. Esse mandamento estava na lei. Entendeu?
Logo, não podia ser tratado de um mandamento novo. Qual é o sentido de ser novo? O sentido é que, qual é a mudança que Jesus faz? Ele faz a seguinte mudança. Primeiro, Jesus viveu o amor em todas as sua expressão e ordena que os seus discípulos façam o mesmo em relação a outras pessoas. Mas a lei já dizia: amarás o Senhor teu Deus, entendeu? E ao teu próximo como? Qual era o padrão do amor prescrito na lei? O padrão era você amar a Deus, amar a você e amar o seu próximo como a você mesmo. Ou seja, o padrão, tá entendendo? De amor ao próximo era eu amar o meu irmão como eu amava a mim mesmo. Só que Jesus, ele dá uma nova dimensão a esse amor. Entendeu? Ele dá uma nova dimensão. Ele diz assim, olha, amarás, entendeu? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a mudança. Ele não diz, a lei dizia assim, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso era o padrão da lei. Olha o padrão de Jesus, ele eleva isso aqui. Ele diz assim, olha, amarás o teu irmão como eu te amei. Está entendendo? Quer dizer, uma dimensão muito maior. Por quê? Porque Jesus viveu esse amor em toda a sua plenitude. Toda a sua plenitude. Não há um ser humano que tenha pisado nessa terra, que tenha vivido um amor numa dimensão tão profunda e extraordinária como Jesus de Nazaré. Ele viveu esse amor a ponto de dar a vida por nós. Entendeu? Dar a vida por uma outra pessoa não fazia parte da prescrição da lei. Olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era o máximo que poderia fazer. Entendeu? Então, se você era uma pessoa que se amava a si mesmo, a proporção era esse amor, era essa proporção de amor que você ia dispensar a outra pessoa. O máximo. Jesus elevou o padrão. Ele deu a vida por nós. Então, olha, amarás o teu próximo como eu te amei. Ou seja, um amor numa expressão elevadíssima, que só um cristão com a morada do Espírito Santo plena na sua vida pode alcançar. É por isso que ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Não é que ele mudou a lei, não. Não é que ele anulou o mandamento da lei, também não. É que a esse mandamento da lei, que dizia amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele dá uma nova dimensão a esse mandamento, dizendo, olha, amarás conforme eu vos amei. Entendeu? Só vocês olharem como eu vos amei, a maneira como eu suportei vocês até o fim, apesar de todas as mazelas de vocês, as fraquezas de vocês, os pecados de vocês, a negação de vocês, o abandono que vocês me proporcionaram, apesar de tudo isso, eu amei vocês, dei a minha vida por vocês e depois da minha ressurreição, voltei a reunir com vocês e dar na mão de vocês a grande comissão de evangelizar o mundo e trazê-lo de volta ao reino de Deus. Esse é o amor de Jesus. Entendeu? Esse é o amor de Jesus. Por isso que diz assim, um novo mandamento. Glórias ao nome do Senhor. Que maravilha. E para finalizar, o testemunho do amor. O bom discípulo é aquele o quê? Que transforma suas palavras em ações. Tá entendendo? Não adianta ficar aí criticando a igreja, falando do outro, com um violãozinho cantando, chamando os outros de fariseu. Não adianta não. Além disso, você tem que praticar atos. Transformar o discurso, as palavras em ações efetivas, que provem que você realmente tem amor. Não é? E usar o seu amor em serviço sacrificial. Se eu amo, eu me envolvo. Se eu amo, eu pratico. Se eu amo, eu ajudo. Se eu amo, eu coopero para transformar. Aonde tem algo que eu possa fazer, se eu amo, eu estou presente para ajudar. E aqui vem uma exortação, né? O comentarista traz para nós, né? Olha, dons, milagres, ortodoxia
e conhecimento bíblico-teológico são coisas maravilhosas. Mas tudo isso reunido por si só não é prova de que eu e você somos bons e verdadeiros discípulos de Cristo. Se o amor estiver ausente, nada disso tem sentido. Tá? Nada disso tem sentido. Então é essa a reflexão final da lição. Por si só, não são provas do verdadeiro discípulo. Só o amor é. Então, quem tem o amor, como Jesus amou, esse é a prova de que eu sou um verdadeiro discípulo. E se eu tiver os dons de Deus, os milagres, a ortodoxia, né, todo o meu zelo pelas coisas como devem ser, e o meu conhecimento bíblico-teológico, se eu sou um bom ensinador, se eu tenho tudo isso e amo como Jesus amou, eu estou dentro do propósito de Deus. Nós estamos. Amigos, que Deus abençoe sua vida. Onde você estiver, essa foi a lição de número 10, não é? Colocada aqui, lição de humildade e o novo mandamento do amor. Baseado em João 13, essa foi a exposição e o resumo da lição desse próximo domingo. E eu voto que você seja instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Faça um favor, antes de encerrar, dê aquele like aí no nosso vídeo. Se você considerou isso importante, deixa aquele like, que é a oferta que você deixa. Não é dinheiro, é o like, né? E você está contribuindo para que o canal tenha maior visibilidade, para que a plataforma entenda esse conteúdo como importante. Você pode também deixar o seu comentário aí acerca do que você ouviu, diga o seu nome e a cidade de onde você está participando desses grandes momentos aqui, nessa grande escola bíblica teológica que é esse canal, criado para abençoar a sua vida. E eu estou muito enriquecido, muito abençoado por poder interagir com todos vocês. Que Deus te use e que a sua igreja, a sua classe, seja um grande celeiro, uma grande colheita de outros que darão continuidade a esse ministério de ensino tão maravilhoso até que Jesus venha. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que estão envolvidos na propagação da Tua palavra, na ministração dos conhecimentos que fomentam a nossa fé e estruturam a nossa caminhada cristã. Que o Teu Espírito Santo possa nos utilizar como instrumentos nesse próximo domingo para abençoar a vida de tantas pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo para outras pessoas e aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.